meu é ultrassom de tórax. Eu acho que vocês estão vendo aí a imagem já, né? Deixa eu ver se... Aqui. Sim. Então, é um ultrassom de tórax. Para quem foi no treinamento no domingo, nós fizemos vários ultrassons de abdômen lá, enfim, ajudaram, né? A Ana, Cláudia e o Gabriel foram. Então, parabéns para quem estava lá, estava se esforçando, estava, né, agarrando a oportunidade, estava agindo, né, na hora certa. Então, poder para vocês aí, parabéns. E aí lá a gente fez e enfim, ensaiou, né, pelo menos um pouco, treinamos um pouco ultrassom de tórax. E é um dos exames que tanto o ecografista pode fazer, quanto o ultrassonografista de abdômen pode fazer. É só aprender um pouquinho, estudar um pouquinho a técnica, que é possível. E vejo que tem demanda. Então, eu vou trazer um pouquinho. Eu peguei dois TCCs, eu acho. Eu acho que são dois de especialização de imagem de universidades federais, um de Santa Maria e outro de Porto Alegre, como referência para vocês. E falar que essa demanda existe. Antes ela era uma demanda que não existia nem quem fazia ultrassom de tórax. E hoje a gente faz o exame, lauda e tudo mais, né? Então eu gostaria muito que vocês colocassem aí uma observaçãozinha na vida de vocês, que fazem ultrassom, que fazem eco, que é possível fazer ultrassom de tórax. É um exame que ajuda muito nossos pacientes. Vocês vão ver aqui o papel do ultrassom de tórax neste caso. Então vamos lá. Eu trouxe um pouquinho de revisão bibliográfica sobre ultrassom de tórax. Então, por muitos anos, devido às barreiras fisiológicas, né, o gás do pulmão, foi muito subestimado o uso do ultrassom para diagnóstico torácico, mas várias patologias podem ser identificadas com a avaliação do ultrassom de tórax, né? Então, deixei os exemplos aqui: distúrbios de diminuição ou ausência de ar nos pulmões. Ignorem os erros de digitação, por favor. Efusão pleural é quando a gente tem a melhor janela acústica para ver tórax. Então, quando tem líquido, né? Quando tem efusão pleural, apesar do paciente não estar muito bem, é o melhor momento para você analisar as estruturas extracardíacas, né? Então, eu não estou falando de eco aqui. O eco que vai analisar o coração de uma forma detalhada. A gente pode ter uma ideia das câmaras cardíacas, né? Se você tem um pouquinho de experiência em ver o coração ali. Então, a efusão pleural ajuda muito para ver as estruturas extracardíacas, né, internas ali. Ela pode atrapalhar também, né? O pneumotórax é a pior janela possível. Então, se você tem gás livre entre as pleuras parietal e visceral, é o pior cenário possível. Você realmente não consegue ver nada, mas você consegue fazer diagnóstico, né? Então, você não vai ver o sinal de deslizamento das pleuras ali com a parede do tórax, e isso é o sinal de pneumotórax. Então, o ultrassom de tórax ele tem uma capacidade comparada à tomografia para, ou melhor até, dependendo do tamanho do pneumotórax, para identificação. Então, a sensibilidade para pneumotórax e ultrassom de tórax é muito alta. Tem uma vantagem sobre a radiografia, né, que vai diferenciar os tecidos moles dos líquidos. E você pode repetir, fazer seriado, né? A radiografia você até pode repetir uma outra vez, mas a radiação ionizante começa a trazer uma desvantagem muito séria para ficar repetindo raio-x. E toma, enfim, todos os outros métodos de imagem que usam radiação. E ainda ajuda na acurácia em procedimentos invasivos. Então, vira e mexe, tem lá no nosso canal, né, alguns vídeos de citologia guiada, de biópsia guiada, tudo guiado no tórax com a ferramenta de ultrassom, certo? Aqui tem uma referenciazinha que é bem legal, é uma aluna que escreveu em 2014 uma revisão só sobre ultrassonografia extracardíaca de tórax, né, em cães e gatos. Acho que eu não copiei direito o título aqui, enfim. Então é bem legal, vale muito a pena dar uma lida. Depois eu tenho o PDF inteiro aqui, se alguém quiser eu mando, tá bom? Enfim, então eu faço uma pergunta aqui um pouco provocativa, justamente para estimular vocês a aprender a fazer ultrassom de tórax, né? Então não é difícil, é bem tranquilo. No dia 20 de maio eu vou ter de novo um curso de ultrassom de emergências, né, lá
na Engiar, enfim, aquela escola parceira. É um curso teórico prático e todos da equipe estão convidados como ouvintes, né, a participar como ouvintes. Não tem problema pagar nada. É um domingo, né, um domingo de um sábado, acho que é um domingo de manhã estendida, né, vai até as 2 da tarde. E lá uma parte desse curso eu falo sobre toda a estratégia, toda a técnica, todo o protocolo Blue, né, o VET Blue, que é da análise estruturada e protocolada do tórax com ultrassom, tá? Então é legal se quiserem participar. E por que aprender isso? Primeiro porque vocês são capazes, vocês vão ter o aparelho na mão, tanto o ecografista quanto o ultrassonografista, e a demanda existe, né? Ela existe, vira e mexe, a gente tem pacientes com radiografia de tórax, com opacificação ali dos campos pulmonares, perto da parede, que o ultrassom de tórax vai ajudar muito em saber o que está acontecendo e possivelmente em guiar uma punção aspirativa, uma biópsia ou até uma drenagem da estrutura ali no tórax, tá? Então, eu estimulo muito que todos da equipe aprendam ou comecem a aprender pelo menos a fazer ultrassom de tórax, tá? Enfim, de novo, escassez desse profissional no mercado. Na nossa equipe tinha o Lucas e eu que fazíamos. O Lucas foi embora pro Ceará e agora só eu que faço na nossa equipe, eu acho. Tem mais alguém que faz aí? Não saiba, não, né? Enfim. Eu não. Então é. Não. Eu faço só uns testes só lá no hospital, mas só. Um FAST, né? Então. O FAST avançado, junto com o protocolo Blue, você começa a fazer ultrassom de tórax, já tá no caminho já. Vale a pena ensaiar um pouco mais, conversar, treinar um pouco mais, e aí já você dá o pulo para fazer ultrassom de tórax, laudar, enfim, tem um modelinho de laudo que eu tenho, dá para avançar nesse sentido. Mas vamos lá. Então, nesse caso aqui, o ultrassom de tórax ajudou muito para diferenciais, né? Porque tinha uma opacificação, vocês vão ver a imagem do raio-x. Eu já vou de antemão avisar e agradecer que a radiografia, a ultrassom de abdômen e a análise do líquido do tórax que foi puncionado foram cedidas generosamente pelo Verum, né? O Verum, Centro Veterinário Diagnóstico, que se localiza em Mauá, pela doutora Lia e pela doutora Marcília. Então eu venho aqui registrar o meu agradecimento já de antemão. E vamos lá, então. A infusão pleural, que a gente vê de cara que tinha líquido, uma opacificação pulmonar em um dos lados desse paciente, vamos ver já a imagem, traz como diferenciais a PIF, um abscesso torácico, insuficiência cardíaca congestiva, piotórax, quilotórax e neoplasias torácicas, tá? Esses diferenciais eu não inventei da minha cabeça, tem nesse trabalho aqui, tá? De 2017, especialmente infusões pleurais em felinos. Então, o ultrassom de tórax vem na direção de tentar excluir, riscar da lista alguns diferenciais aqui. Vocês vão ver que nesse caso a gente conseguiu fazer isso e vocês vão, enfim, constatar também. O ultrassom torácico como método diagnóstico foi usado aqui neste caso. Então, era um felino, fêmea, SRD de 3 anos, castrada, adotada na rua. Ela era meio pequena demais para 3 anos, para minha avaliação, né, de forma geral. Isso me chamou um pouco a atenção. Enfim, não sei, né, na rua, mas saber que tipo de acesso à alimentação ela teve. Ou se ela já estava com um problema crônico acontecendo, há sei lá algum tempo, e aí realmente não se desenvolveu bem. Enfim, fiquei pensando nisso, né, depois para tentar entender o que estava acontecendo. O que ela tinha de sinais clínicos? Isso aqui foi uma breve anamnese que eu fiz com a tutora ali, né? Então, dispneia, prostração, hiporexia, emagrecimento, e não tinha histórico, acho que tinha 15 dias ou 20 dias que ela estava com o paciente adotado. Enfim, nos exames complementares, comecei pelo ultrassom de abdômen aqui, né? Realizado pela doutora Lia, que acho que está com a gente aqui na reunião. Peguei o que era mais pertinente ali no laudo, viu, Lia? Ó, o Verum, que foi generosamente forneceu essas imagens, tá? Então, a doutora Lia via aqui, ó, fígado, vesícula biliar e já pertinho ali né, com interface com o diafragma, um pouco de líquido ali no tórax. Isso chamou a atenção. Aí, pela radiografia lateral, a gente vê também uma opacificação aqui, né?
já de campos pulmonares, que chamou um pouco a atenção. O que me chamou a atenção é que, apesar de a gente ter um pouquinho de efusão lá no ultrassom, o coração ele não flutuava, ele estava bem encostadinho no externo aqui. A Lia vai, enfim, depois me xingar um pouco sobre o raio-x que eu tô falando abobrinha, que é a área dela. E aqui, na radiografia dorso-ventral, paciente espineico, né? Se você virar ele de barriga para cima, você corre o risco de descompensar seu paciente, então nunca é demais lembrar. Dá para ver uma grande opacificação aqui do lado direito, né? Um pouco de pulmão pretinho aqui, né? Que tem um pouco de ar aqui do lado esquerdo. O que parece o coração deslocado para a esquerda aqui. E, enfim, esse lado aqui bem comprometido, ainda aqui um pouco de pulmão com ar. E aí nos foi solicitado, né? Solicitado por uma Blivete, uma parceria com a Verum, para fazer ultrassom de tórax desse paciente. Foi sugerido pela doutora Lia. Cadê aqui, ó? Não peguei a sugestão, mas ela escreveu no laudo dela que sugeria ultrassom de tórax complementar, acho que foi no raio-x que ela escreveu. E eu fui lá para fazer a ultrassom desse paciente. Aqui, ó. Aqui então tem. Eu coloquei. Peraí. Eu coloquei a marca em cima da letra. Pronto. Então aqui tem uma breve conclusão do raio-x, né? Não peguei o laudo todo. Então, com a autorização da doutora Lia, eu estou aqui reproduzindo um pouco do laudo. Então, nota-se um aumento de radiopacidade líquida em região lobo caudal direito e desloca a silhueta cardíaca cranial e parantímero torácico esquerdo. Tal imagem pode ser sugestiva de efusão pleural. Deve-se considerar a possibilidade de formação torácica ou formação mediastinal, se clinicamente coerente. Então, veja que os diferenciais aqui, né? Então, efusão, PIF, né? Todas as efusões, por insuficiência cardíaca, por piotórax ou por quilotórax, não deixa de ser efusão. E neoplasia torácica foi o que a doutora Lia colocou no diferencial do diagnóstico radiográfico dela, né? E aqui, ó, sugere-se exame ultrassonográfico torácico complementar, se clinicamente necessário, se o clínico, enfim, achar necessário. Nesse caso, a tutora topou fazer. E vamos lá então para o ultrassom de tórax. Eu deixei apenas 2 vídeos aqui que eu acho mais interessante, porque eu fiz um vídeo do lado direito e um vídeo do lado esquerdo. A gente via essa alteração dos dois lados, mas um lado a gente via o coração primeiro, depois a alteração, e do outro lado a gente via de cara com a lesão. Então eu vou colocar o vídeo para vocês verem aqui. Então eu vejo o coração batendo aqui, né? Esse era o vídeo do lado esquerdo, que é fígado. Vamos de novo. Coração aqui. Eu vejo pouco líquido pleural livre. Então aqui um pouquinho, ó, dá pra ver entre o coração e o diafragma aqui, ó. Um pouquinho de líquido, aqui o fígado. E eu vejo essa grande imagem encapsulada aqui, né, com material ecogênico no centro. Vamos de novo. Mas muito mais anecogênico do que ecogênico. Pouco ar, né? Nesse vídeo aqui a gente vê pouquíssimo ar. Aqui um pouco de reverberação de linha A. Enfim. E do lado esquerdo, acho que eu vou depois mostrar as imagens todas. E aqui do lado direito, de cara eu me deparava com essa lesão, né? Então eu ia do lado esquerdo para o lado direito, ó. Essa lesão aqui encapsulada, né? Veja que líquido livre mesmo tinha pouco, mas tinha algum. Mas uma lesão amorfa, mais ou menos ovalada, né? Com conteúdo anecogênico, com celularidade e algumas áreas, talvez de fibrina, ou talvez de tecido amorfo aqui. Basicamente era isso que eu via. Eu via que o coração estava com aspecto razoável, o tamanho das câmaras razoável. Em alguns pontos eu via um pouquinho de efusão pleural. Via linhas B, né? Olha aqui quanta linha B aqui embaixo. Ó, muita linha B, isso quer dizer que a gente tinha parênquima pulmonar úmido, né? Alterado, com líquido dentro de alvéolo, olha só. Várias faixas de linha B aparecendo, né? Os rockets pulmonares. E algumas linhas A, principalmente do lado esquerdo, que o pulmão estava um pouquinho mais preservado.
eu vi algumas linhas A. Então era isso, né? Eu medi isso. Deixa eu pegar as imagens, eu ter colocado aqui. Eu quis encher de imagem aqui. Deixa eu abrir para vocês verem. Então aqui, coração, né? Um pouquinho de líquido livre. A lesão, ó, com 5 centímetros por 3,60, né? Uma cápsula bem evidente, ecogênica aqui. E muito líquido e essas estruturas amorfas no interior. Aqui é uma foto para vocês entenderem a relação, né? Então, aqui eu tinha fígado, aqui essa linha aqui do diafragma. Encostadinho já no fígado do diafragma eu já via a imagem lá, encapsulado, com líquido, com essa imagem dentro amorfa aqui. Aqui são as maiores dimensões, acho que eu consegui pegar, então 6,2, 6,3 por 5,8, arredondando. Aqui era para mostrar um pouquinho de efusão pleural, que eu consegui identificar. Aqui era do lado esquerdo, né? Veja que eu vou registrando, como é ultrassom de tórax, eu vou laudar os dois hemitórax. Eu vou registrando aonde tem pulmão com gás banda A. Então, aqui a gente vê as linhas de banda A, ou seja, um pulmão preservado, né? Então, eu cito aonde que eu identifiquei essas ondas A, que elas eram muito compatíveis com o lado esquerdo aqui do tórax, né? Oh, peraí. Então vejam que aqui, ó, o pulmão ele tá bem preservado, né? Pelo menos essa área tá com gás, bem legal. Essa era a área do ladinho do coração, o coração tá aqui, ó, que eu via banda A nas imagens, né? Então, olha só o coração aqui e eu vejo um pulmão legal aqui. Então é muito legal você ter um raio-x antes, né? Dar uma boa analisada no raio-x antes de ir para a ultrassom de tórax. Que você vai começar a constatar tudo que você vê no raio-x também no ultrassom de tórax. Então é uma dica para você não se perder. Aqui eu vi uma área de pulmão consolidado, né? Que ele fica com o formato do pulmão, meio triangular, sem ar dentro. O coração com aspecto razoável. Oi? Essa área de pulmão aí é o que falam de hepatização pulmonar? Você pode descrever como hepatização pulmonar ou pulmão consolidado, consolidação pulmonar. Quando você vê uma área bem ampla de pulmão sem ar, ele fica bem parecido com o fígado, por isso que tem esse nome de hepatização pulmonar, né? Mas eu não gosto muito de colocar isso, porque às vezes confunde, então eu ponho consolidação pulmonar. Eu ponho consolidação nos meus laudos, mas não tá errado esse termo, eu já vi algumas vezes. Beleza, obrigada. Ó, em hemitórax, tá vendo? Ó, eu vou anotando na foto aonde que eu tô, hemitórax esquerdo, e vou, ó, linhas A, e essa aqui, linhas B. Mesmo no lado bom do pulmão, ainda tinha linha B acontecendo, né? Tudo isso você vai descrevendo. A avaliação do artefato de gás no pulmão, ela é muito valiosa no nosso ultrassom de tórax. Então, você vai... E quando você vê linhas B, ela é semi-quantitativa. Então, você vê mais linhas B, tá pior. Você vê menos linhas B, tá melhor. Tá. Isso aqui é para mostrar as linhas A de novo, né? Ok. Aqui essa imagem é do ventrículo esquerdo. Então aqui eu tenho o ventrículo esquerdo, a aorta, átrio esquerdo. Eu medi a espessura do músculo, né? Aqui, enfim, tem um pouquinho mais de experiência com o coração para provar, ou pelo menos tentar provar que não tinha hipertrofia, né? Então até 0,5 aqui a gente não tem hipertrofia, então é uma avaliação mínima ali de espessura do ventrículo esquerdo para falar que estavam com o coração normal. Eu não descrevo praticamente isso no laudo de tórax, eu falo, ó, aspecto normal do coração. Simples, eu me restringo a isso, né? Se quiser avaliar o coração, a gente faz o eco. De novo, nas linhas do lado esquerdo, linha A, cranial, coração, já ilustrei lá no raio-x, tentando identificar. Aqui, olha o tantinho, pouquinho que tinha de efusão pleural, tinha pouco, né, que eu consegui identificar no ultrassom. E aí, de novo, lado direito, né, a relação do fígado com a imagem, coração aqui, o maior comprimento que eu conseguia pegar.
E aí você vai ilustrando, e aqui aqueles vídeos que eu passei para vocês, né? Enfim, esse é o vídeo do lado esquerdo, que o coração aparece primeiro. E a área cavitária aqui, né? Para mim era um abscesso isso aqui. Enfim, ficamos na dúvida ainda. Para a gente tentar entender melhor o que nós não, né? O pessoal lá do Verum fez. Foi fazer análise do líquido. Então foi puncionado. Esse líquido, olha só o aspecto, né? Parece um amarelo palha, né? Enfim, a análise macro realmente indicava PIF. A Marcília fala que é PIF, para ela é PIF. Para mim é um abscesso. Mas realmente esse líquido amarelo palha, ele, enfim, na minha época a gente não tinha muita análise de citologia, era muito característico para PIF. E aí, aqui a gente tem a análise do líquido, né? Então vamos lá. Panótico, né? Enfim, material. Composição de neutrófilos íntegros e degenerados, então muitos neutrófilos indica, né, alteração inflamatória. Hemácias em pequena quantidade. Resumindo, o patologista fala em efusão aguda supurativa. Então, como para mim aquilo estava muito encapsulado, eu acho que era um abscesso, né? Mas, enfim, é possível que uma PIF faça encapsulamento de líquido, enfim, aí ficamos com uma conclusão dúbia ainda, né? Não tivemos mais informações. A Lia me atualizou hoje à tarde sobre esse paciente, que não tinha mais nada, ninguém soube de mais nada, então ficamos por aqui no diagnóstico e conseguimos excluir algumas coisas importantes que poderiam ter um prognóstico pior, né? Por exemplo, neoplasias torácicas e insuficiência cardíaca congestiva, né? Ficamos ainda com as efusões, né? Quilotórax acho que dá para excluir também por causa da análise do líquido. O piotórax eu não sei se aquele líquido pode ser considerado um piotórax. O abscesso torácico eu incluí aqui porque eu acho, não estava aqui nesse trabalho, abscesso torácico, eu acho que é até um erro, deveria estar. E PIF, então ficamos nessas 3, de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então metade das possibilidades do ultrassom de tórax conseguiu resolver, né? Conseguimos aí entender um pouco melhor, demos passos importantes, na minha opinião, para tentar melhorar o diagnóstico, né? Excluímos coisas sérias e detalhar um pouco mais o prognóstico para esse paciente, né? Um paciente adotado, enfim. Então eu acho que o papel do ultrassom de tórax foi fundamental aqui. Essa foi a grande... É claro que é um caso curioso, né? Muito incomum, eu não lembro de ter pego alguma coisa assim no tórax encapsulada, mas também mostrar a importância do ultrassom de tórax na complementaridade diagnóstica. Então acho que essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês. Quero agradecer pela atenção. Eu não quis demorar muito, mas gastei quase uns 20 minutos aqui. E queria abrir para perguntas, se vocês tiverem, e comentários aí, o que acham do caso, enfim. Era isso, senhores.